Gravidez na adolescência. No Brasil, das crianças nascidas vivas em 2010, 19% eram filhos de adolescentes. Quais os riscos da gravidez precoce? Hoje é dia do Repórter PUC e vamos falar mais sobre o assunto. E também discutir qual o papel da família para a gravidez da adolescente. Seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, 8 de outubro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Um relatório realizado pelo Fundo de População das Nações Unidas aponta que em 2010, 12% das adolescentes entre 15 a 19 anos tinham pelo menos um filho. Todos os anos, aproximadamente 7 milhões de adolescentes dão à luz nos países em desenvolvimento, o que representa 95% das gestações precoces no mundo. Mas quais os motivos para os jovens serem pais tão cedo? E a gravidez precoce indesejada ocorre por falta de diálogo? Na reportagem de hoje, vamos conhecer algumas histórias de adolescentes que se tornaram mães antes de completar 18 anos. Confira. Ter um filho requer um certo planejamento, mas às vezes a gravidez pode ser inesperada e quando envolve adolescentes, a situação muda de figura. Uma gravidez nesse período de 10 a 14 anos traz repercussões para o corpo da mulher. Então, o corpo da mulher que ainda está em formação, a partir do momento que ela vai gestar, que ela vai engravidar, isso traz repercussões no seu organismo, como até a diminuição da possibilidade de crescimento do corpo da mulher. Os cuidados com o corpo são redobrados e, além disso, a adolescente precisa principalmente do apoio da família. Se é uma gravidez indesejada, significa que o vínculo mãe-bebê pode ser mais difícil e a família ela pode ajudar nesse processo. Se a família tiver dificuldade, porque sim, às vezes pode ter mais dificuldade nesse assunto, o ideal é procurar uma assistência psicológica, a adolescente procurar uma assistência psicológica, para ela poder haver com a questão dela, e às vezes ela não vai ter o apoio da família, e ela vai ter que administrar isso sozinha. O risco maior na gravidez da adolescência não está relacionado à idade, está relacionado sim à aceitação da gravidez e o apoio que essa adolescente vai ter. Quanto mais a paciente tem consciência da sua gravidez, ela vai procurar um pré-natal precocemente para realizar os exames, identificar algum problema, tratar o problema. Mas quando isso não acontece, muitas jovens levam a gestação de uma forma mais difícil. A própria aceitação e o apoio familiar vai fazer com que depois do parto, que é um período muito importante, ela tenha maior vinculação com o filho, maior taxa de aleitamento, as maiores taxas de aleitamento quando tem um apoio familiar e menor risco de depressão puerperal, depressão pós-parto. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, no Brasil, dos 19,3% das crianças nascidas vivas em 2010 eram filhas de adolescentes. Na maternidade da Santa Casa, em Belo Horizonte, dos 310 partos realizados por mês, 19% são de adolescentes. Este abrigo, na região oeste de BH, recebe adolescentes grávidas ou que já tiveram filho. A Casa Colmeia, ela acolhe adolescentes grávidas, ou com recém-nascidos. Nós somos a única instituição de Belo Horizonte, que faz esse tipo de acolhimento. Essas adolescentes, elas vêm encaminhadas através da Vara da Infância e da Juventude e também dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte. Minha mãe era usar de droga, eu não tinha aquelas condições de ficar com meu filho, aquelas condições básicas. Aí minha avó não podia ficar na guarda, eu vim pra cá até que minha mãe se recuperasse, pegar a gente de volta. Saí daqui trabalhando, ajudar minha mãe, meus irmãos, minha família, estudar com meu filho na creche e não voltar ao passado, só seguir em frente. Bárbara, de 17 anos, e Ramon, de 18, vão ser pais em breve. Uma gravidez inesperada, mas que não interrompe o sonho de dois jovens.
O apoio da família tem sido muito importante nessa nova etapa da vida deles. E a minha família ficou realmente mais distante, mas da minha avó, que era o mais importante, que foi quem me criou, tá me dando todo apoio. E a família dele também tá me dando todo apoio, eu tô sendo muito bem acolhida, eu e o Gustavo, então tá bem tranquilo agora. Muita gente também acha que, tipo, filho é um empecilho na vida da pessoa. Mas eu não deixei de estudar, nem ele deixou de estudar, a gente pretende continuar, fazer faculdade. Correr atrás dos sonhos. Eu espero que a gente só consiga progredir daqui da frente, principalmente com o nosso filho. E a gente precisa muito disso, entendeu? A gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Ele não vai ser um empecilho pra gente. Na verdade, eu acho que ele vai ser mais um motivo pra gente lutar e crescer na vida. E para falar sobre gravidez na adolescência, recebemos Sônia Couto, professora do curso de Psicologia da PUC Minas. Obrigado, professora, pela sua presença. Obrigada a vocês, Seja boa bem-vindo. tarde. Vamos conversar sobre esse assunto, né? Vamos lá. Professor, então começou a nossa conversa com uma pergunta. Apesar de tantas campanhas, informações na internet, divulgação, por que ainda o número de gravidez na adolescência ele é constante? Sim, eu acho que a questão talvez seja uma das questões mais importantes, né? Que a gente tem que partir do pressuposto que atualmente os adolescentes têm a educação sobre métodos contraceptivos nas escolas, nos postos de saúde, e os adolescentes têm acesso à internet e podem encontrar todas essas informações. Então, a gente tem que fazer uma certa diferenciação do que é uma informação e uma formação. Então, nessa questão da formação, que seria como lidar com a sexualidade, aí é que tem sido falho e que a gente pode pensar que a família que tem condição, né? A escola sempre está entrando, mas entrando como complementar. A família que é o lugar adequado dessa formação, né? Bom, se os adolescentes sabem sobre métodos contraceptivos, né? Se eles têm acesso do posto de saúde, ele pode encontrar, né? O que é que leva com que um adolescente engravide, né? O casal adolescente engravide? A gente pode pensar que tem algo aí de um desejo que é inconsciente, que o adolescente não sabe nada sobre ele, né? Mas que está fazendo com que ele se esqueça ou use mal, né, os métodos contraceptivos, né? Talvez seja a questão mais complexa aí, porque as razões que levam com que o adolescente engravide é cada um, né? A gente pode generalizar algumas, né? Ser adulto, né? Se mostrar homem, mulher, né? Mas cada um tem o seu próprio motivo para levar essa gravidez. Professor, e nesses relacionamentos entre adolescentes, o risco não é somente a gravidez, tem também o problema das doenças sexualmente transmissíveis. Como que deve ser o trabalho dos pais, né, de orientar os seus filhos? Bom, primeiro, de uma forma bem objetiva, ter o conhecimento, né? Agora, a gente tem de lidar também com o resto de infância no adolescente. A gente sabe que a adolescência é uma passagem da infância para a idade adulta. Um restinho lá, né, da infância que tem algo de onipotente, né? Então vem um raciocínio de eu não quero, então não vai acontecer, né? Então é um pouco disso que os pais têm que estar próximos para poder lidar com isso, ajudar o adolescente a superar isso, né? Enquanto a sexualidade na adolescência for um tabu, né, vai ser difícil dos pais poderem se aproximar dos filhos, poder conversar sobre sexualidade e ajudá-los a lidar com a sexualidade, né? Agora, por outro lado, é algo que é novo, que é diferente, essa relação com o outro, então sempre vai ser um motivo de angústia para o adolescente, por mais informação que ele tenha, né? Lidar com essa angústia que vai ser a questão. E como a família deve proceder quando descobrir que a adolescente está grávida? Bom, o ideal é que ela faça um acolhimento, né? É muito comum a família acolher depois que o bebê nasce.
mas o próprio processo da gravidez é um processo complicado, é um processo difícil, né? Nós vimos o médico colocando, né? É necessário que o corpo da mulher tenha já amadurecido para poder lidar melhor com a gravidez. Então, a adolescente grávida vai precisar de ter um apoio não só da presença dos pais, mas emocional, né? E vai depender disso como que vai ocorrer essa gravidez, se vai ser mais tranquilo ou mais problemática. Professora, a senhora falava de resto de infância na adolescência. A gravidez na adolescência também, ela pode ter relação com o que a adolescente foi, né, na sua infância, o que ela representou para os seus pais, a relação dela com os pais? Uhum. Eu acho que esse assunto é muito interessante, porque quando os filhos são crianças, os pais têm uma série de expectativas que esses filhos vão cumprir por eles, né? E é muito comum, aquilo que eu não dei conta, meu filho vai fazer por mim, né? O curso que eu não fiz, meu filho vai fazer por mim. Na adolescência, começa a haver esse encontro do adolescente com a realidade, né? Os sonhos dos pais são sonhos, né? Ele vai poder cumprir aquilo que ele deseja, né? E ele vai ter de lidar com os próprios sonhos, né? E encarar a realidade. E, em alguns momentos, a gente pode pensar que esse narcisismo dos pais, né, ferido pela realidade, meu filho não vai ser tudo aquilo que eu sonhei, né? Isso pode fazer com que o adolescente, então, dê outra chance, a segunda chance para os pais, né? Então, toma aqui um bebê, faz agora perfeito. Professora, agora a gente interrompe um pouquinho o nosso bate-papo, porque nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar a nossa conversa sobre gravidez na adolescência. E também nós vamos falar sobre a importância, né, do diálogo entre os pais e os filhos. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje o nosso tema é gravidez na adolescência. E neste bloco nós vamos falar sobre a importância da conversa entre os pais e os filhos. Mas antes, vamos ver uma matéria sobre um abrigo de Belo Horizonte que acolhe adolescentes grávidas ou que já tiveram filhos. Cheguei aqui, comecei a chorar quando eu entrei no porta-cadeira. Mas depois as meninas veio conversar comigo, perguntou quantos anos eu tinha, como é que eu me chamava, quantos meses que minha filha tinha. Eu não ficava em casa para minha mãe. Por causa que ela me encheu muito a cabeça de coisas aí. Tipo assim, ela me dava conselho, só que eu não gostava de ficar em casa. Eu ia pra minha cabeça mesmo. Ia pela cabeça de má influências. Mas eu espero que quando eu sair daqui, eu arrumo um emprego. Estou estudando já, vou arrumar um emprego, vou cuidar da minha filha. Nós acolhemos quando a adolescente está grávida, a gente já encaminha, né, para o pré-natal. E vamos trabalhar essa questão da maternidade, né? Trabalhando com a adolescente, orientando-a sempre, né? Essa questão de ser mãe, porque muitas vezes a gente recebe adolescentes muito jovens, nós já tivemos casos de adolescente com 11 anos, né? Então, trabalhando essa questão da maternidade e também da autonomia da adolescente. Não esquecendo que a gente também tem que cuidar dessa mãe. Há muitas coisas, sabe? Coisa de família, coisa minha mesmo. Aí não dava pra mim ficar com ele. Aí isso me trouxe pra cá. Eu espero ter muita condição de cuidar dele, que eu não tinha quando eu era pequeno, eu quero dar pra ele. Quero dar o melhor pra ele. Eu digo para os pais estarem sempre conversando, né, com esses adolescentes que, mesmo eles tendo informações via internet, na escola, é importante essa conversa com os pais. Então, conversar sobre sexo, planejamento familiar, ajudar a cuidar, é fundamental, né? Apesar de ser um tabu, um assunto que às vezes muitas famílias preferem não citar, é importantíssimo. Bom, professora, como nós vimos na matéria, muitas adolescentes acabam sendo rejeitadas pela família e são levadas para este abrigo. O que essa rejeição pode causar? Bom, acho que qualquer rejeição não é agradável e vai tocar essa pessoa, né? Na adolescência, mais ainda. É um momento que o próprio adolescente tem de estar sabendo, né, reconhecendo a si mesmo,
para poder assumir as demandas que a sociedade faz para ele, né? Nesse momento, que é um momento, além de todo o processo da adolescência, tem um processo de gravidez, né? Então, são dois processos, um junto com o outro, né? Então, é um momento em que o adolescente vai precisar desse apoio, não só emocional, que é extremamente importante, mas também o apoio econômico, né? E principalmente o apoio para ajudar a cuidar de uma criança. O adolescente ainda está aprendendo a cuidar de si mesmo. Vai ter que fazer essa aprendizagem junto com aprender a cuidar de um outro inteiramente dependente. Sim. E essa situação toda pode desenvolver, principalmente na jovem, um quadro de depressão? A depressão pós-parto, ela é muito mais comum do que as pessoas reconhecem, né? Mas quando a gente fala numa depressão pós-parto, a gente pensa muito mais numa depressão mais grave, né? Sem o apoio, né, a possibilidade de uma depressão vai acontecer, né? Não uma depressão patológica aí que seria resultado da estrutura do sujeito, né? Mas ter uma depressão mais séria, se não tiver um apoio, seja da família ou seja de outros lugares, como a gente viu, né, no abrigo, né, é bem possível que essa adolescência não tenha condição de cuidar do bebê. E a falta de apoio da família com o adolescente pode vir causar, por exemplo, no futuro, problemas graves na relação? Eu acho que sim, né? A família é o ponto de apoio. No bloco anterior eu estava falando do resto de infância, né? Então o adolescente tem isso, ele precisa de apoio do outro, né? Ele não dá conta de ser independente, ele tem que conquistar essa independência gradativamente. E então, enquanto isso, tem que ser dependente um pouco da família, né? Professora, a gente sabe que muitas dessas crianças, né, filhas de adolescentes, acabam sendo criadas pelos avós. O que isso pode interferir na criação dessa criança? Da criança? Isso. Olha, para a criança, não importa muito quem é que cuida dela, né? Aquela pessoa que cuida vai ser isso que nós temos como conceito de mamãe, né? Seja avó, seja tia, seja babá, né? Então, essa mãe aí vai ser quem cuidar da criança, né? Só que aí é que entra a grande questão de formar uma família diferente, né? É uma família em que os pais são os avós, né? Enquanto todo mundo chama de mamãe e papai, aquele que cuida é vovô e vovó, né? Mas o que é importante aí é que essa mãe, essa adolescente, ela vai ficar num terceiro lugar, né? Então, isso vai trazer para a criança algum conflito no sentido de como é que é isso, né? Como é que isso acontece? Por que a minha família é diferente da família dos outros? Aí eu acho que é muito importante a escola entrar para mostrar que as famílias são diferentes, né? Então, tem uns que é o pai, a mãe, os irmãos, outros é o avô, a avó, outro é o tio, mas que é a família. E esse maior apego aos avós pode trazer alguma consequência no futuro dessa criança? Alguma consequência sempre traz, né? Pode ser até consequências boas, mas alguma consequência vai trazer, né? A grande questão vai ser quando esse bebê se tornar adolescente, né? Como que ele vai se opor, né, aos pais, como todo adolescente faz, sendo que esses pais já estão lá entrando na velhice, né? Como dizer que os pais são caretas e outras coisas que adolescentes dizem para um avô que já está ficando velho, um avô que está ficando frágil, né? Então, realmente, pais, avós, né, é muito complicado, não na infância, que os avós são até mais condescendentes, né? Mas na adolescência, no início da juventude, vai ser complicado para esses filhos, vai ser muito mais difícil. Professora, como nós vimos na matéria, todas as adolescentes, mesmo tendo filhos ou ainda grávidas, pretendem continuar estudando. Isso é importante?
Sim, na medida do possível, o que ela puder continuar na vivência de adolescente, né? Isso é extremamente importante, principalmente porque se a adolescente para de estudar, significa que ela está dando um corte na vida profissional futura, né? É possível voltar depois a estudar, mas é muito mais difícil, porque a criança vai sempre exigindo mais, né? Então, a possibilidade de uma vida profissional é uma das questões que leva com que os adolescentes, né, previnam de uma gravidez, né? Eu quero ir para a universidade, quero estudar, ter um emprego melhor, uma vida econômica e intelectual no nível melhor. Isso faz com que os adolescentes, então, evitem a gravidez, né? E é importante que se tenha, dar para esses adolescentes uma condição de retornar, né, retomar a sua vida no sentido de um futuro melhor. Professor, e qual que é a orientação para os jovens que se encontram nessa situação? Eles devem seguir sua rotina normal, seguir a vida normal, ou tem alguma outra orientação? Os adolescentes grávidos não têm muito jeito de continuar, né, do jeito que estava, né, porque algo mudou, né, e não pode negar, né, a existência de toda uma responsabilidade maior, né. Eu acho que a maneira melhor seria dele dar conta de assumir aquilo que ele dá conta naquele momento. A família vai ter que dar um amparo, né, mas ele não é um adolescente como os outros. Agora é um adolescente especial, é um adolescente que tem um filho, né. Quanto melhor ele der conta de assumir a responsabilidade por esse filho que é deles, né, mais tranquilo vai ser para ele. Quanto mais negar que tem um filho ou rejeitar, mais complicação, mais conflitos internos vai trazer para esse adolescente. Agora, e a figura do pai? Muitas adolescentes acabam engravidando e o pai acaba abandonando a adolescente com o bebê. O que isso pode acarretar? Vamos lá. Pai do bebê ou pai do adolescente? O pai do bebê. Pai do bebê. Nós ainda estamos, né, numa cultura em que as questões da gravidez e da criança, isso é com a mulher, né? Então é mais comum a gente ver no casal adolescente o rapaz, né, não assumir, do que a moça não assumir, dando o bebê para outra pessoa, para adoção, ou para os pais criarem, né? É interessante porque a gente quase que não ouve falar de o casal grávido, né? Então é como se o rapaz não tivesse responsabilidade sobre isso, né? Agora, a responsabilidade do casal, né, pela criança, e a responsabilidade do casal a escolha de um método contraceptivo que seja possível, né? Não adianta um método muito bom, né, mas que o adolescente não dá conta. E esse dar conta vai ter de ser de cada casal que vai ter que escolher, né? Professor, e para a gente encerrar esse nosso bate-papo, qual a dica a senhora daria para esses jovens, para esses adolescentes? Não sejam tão apressados, né? Que escolham essa parceria amorosa e que essa parceria seja feita de acordo com o afeto, o envolvimento sexual também acompanhe, né? Não sejam tão apressados. Professor, o nosso tempo infelizmente acabou. Seja sempre muito bem-vinda ao Espaço PUC, foi muito legal o nosso bate-papo, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, fico muito honrada de ter sido escolhida. Muito obrigado, professora. E o Espaço PUC de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV e TV Horizonte. E claro, não deixe de participar do nosso programa, enviando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. E na segunda-feira eu volto às 4h30 da tarde e espero por você. Obrigado e até lá! Muito obrigado pela companhia e até a próxima.